Vença em silêncio. Vencer em silêncio não é fraqueza, é estratégia. Quem se cala na hora certa aprende mais, observa melhor e avança sem carregar o peso das expectativas alheias. Muitas vezes sentimos que precisamos provar algo para os outros, mostrar que estamos indo bem, que temos planos, que estamos lutando. Mas a verdade é que quanto menos você fala, mais você age. E quanto mais você age, mais você cresce. Se você já se cansou de falar sobre mudanças que nunca acontecem, de compartilhar seus sonhos e ouvir apenas desânimo, de se expor e depois se sentir esgotado, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te mostrar por que o silêncio pode ser seu maior aliado para vencer. E como ele pode transformar sua mentalidade, sua confiança e o seu caminho. Se você quer mais vídeos como esse, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você recebe mais reflexões que realmente podem transformar sua vida. Quantas vezes você já compartilhou algo importante e no fim se sentiu mal por isso? Talvez tenha contado seus planos a alguém e em vez de apoio recebeu olhares duvidosos. Ou até começou algo novo, cheio de entusiasmo, mas as críticas te fizeram desistir antes mesmo de tentar de verdade. A verdade é que o mundo está cheio de opiniões. Todo mundo tem algo a dizer sobre a sua vida, mas poucas pessoas realmente se importam com o seu crescimento. E é aí que está o segredo. Nem todo mundo merece saber dos seus passos. Nem todo mundo precisa estar por dentro do que você está construindo. Quando você vence em silêncio, você se protege. Protege sua energia, sua motivação e até o seu propósito. Você foca no que importa de verdade: agir, crescer e ver os resultados acontecerem. Claro, existem momentos em que você vai precisar falar. Vai ter que se defender, proteger alguém que não pode se proteger sozinho, espalhar a verdade, declarar o amor de Cristo sem medo. Há situações em que o silêncio não é opção. Quando a justiça precisa ser feita, quando a verdade precisa ser dita, quando sua voz pode fazer a diferença na vida de alguém. Mas também existem momentos em que o silêncio é a melhor resposta. Quando as palavras só vão desgastar você. Quando explicar demais só vai alimentar quem já decidiu não te entender. Quando falar só vai te expor ao julgamento de quem não quer te ver vencer. Saber quando falar e quando calar é um dos maiores sinais de maturidade. Quem fala o tempo todo, sem filtro, muitas vezes se perde no próprio discurso. Mas quem escolhe suas palavras com sabedoria e sabe a hora de guardá-las, se torna mais forte, mais firme e mais focado. Quando se trata dos seus alvos e metas pessoais, nem sempre vale a pena falar demais. Na empolgação do momento, a gente tem vontade de compartilhar, contar os planos, dividir sonhos. Mas a verdade é que muitas vezes isso só traz peso desnecessário. Quantas vezes você já contou um plano para alguém e depois sentiu que perdeu a motivação? Ou pior, ouviu palavras que te desanimaram. Nem todo mundo vai torcer por você. Nem todo mundo vai entender o que Deus colocou no seu coração. Algumas pessoas vão duvidar, outras vão questionar, e algumas, sem nem perceber, vão plantar insegurança em você. Por isso, guardar certos planos para si mesmo não é egoísmo, é proteção. É blindar a sua mente da negatividade. É evitar que opiniões erradas contaminem o seu caminho. Em vez de falar demais, use essa energia para agir, para construir, para fazer acontecer. Deixe que os resultados falem por você. O que é prometido no secreto, em secreto será dado. Essa não é apenas uma ideia motivacional, é um princípio espiritual.
Deus vê o que acontece no escondido. Ele escuta as orações que ninguém mais ouve, enxerga os sacrifícios que ninguém reconhece, conhece as lutas que ninguém imagina. Jesus mesmo falou sobre isso. Quando ensinou sobre a oração, disse que o Pai que vê em secreto recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Isso não significa que devemos nos esconder do mundo, mas que existem coisas que só fazem sentido quando são cultivadas entre você e Deus. A fé verdadeira não precisa de plateia. A obediência discreta gera frutos no tempo certo. O coração que confia sem precisar provar nada a ninguém é o coração que Deus fortalece. Enquanto o mundo quer barulho, Deus opera no secreto. Enquanto as pessoas buscam validação, Deus transforma longe dos holofotes. O problema de compartilhar demais é que, além de nos expor a críticas, pode nos fazer esquecer que a aprovação mais importante vem do alto. Quando confiamos nossos planos a Deus, Ele nos dá discernimento para saber quando agir, quando falar e quando simplesmente esperar. O silêncio não é só uma forma de se proteger, mas também um espaço onde Deus trabalha. Quando você guarda seus planos para si e entrega seus passos a Ele, evita expectativas externas desnecessárias, economiza energia e foca no que realmente importa: crescer no tempo certo, sem a pressão de provar nada para ninguém. Muita gente fala demais sobre o que deseja, mas não porque está agindo, e sim porque sente que precisa ser validada. O problema é que palavras não constroem nada sozinhas. Enquanto nos preocupamos em justificar cada passo, podemos acabar esquecendo de andar. Mas quando confiamos que Deus está conduzindo nossa caminhada, a necessidade de anunciar cada movimento diminui. Isso não significa que você nunca deve compartilhar nada. Todos nós precisamos de apoio, de conselhos e de pessoas que nos ajudem a crescer. Mas a verdade é que nem todo mundo que te escuta vai te incentivar. E nem todo conselho vem de um coração alinhado com a vontade de Deus. Saber com quem dividir seus planos é tão importante quanto saber quando falar e quando apenas seguir em frente. Quando você confia no tempo de Deus, deixa de agir por ansiedade e começa a agir por direção. O silêncio não é um peso, mas um refúgio onde sua fé amadurece, suas raízes se aprofundam e sua confiança se fortalece. No momento certo, aquilo que foi plantado vai florescer. E você não precisará explicar ou provar nada. Deus cuidará disso. Você já percebeu como a gente complica a vida demais? A gente se enrosca nas próprias palavras, cria expectativas gigantes sobre coisas que nem aconteceram, gasta um tempão explicando o que vamos fazer e, no fim, fica mais cansado de falar do que de agir. O silêncio, às vezes, é subestimado porque parece falta de atitude, mas, na verdade, ele é o contrário disso. Ele é uma escolha. Escolher onde colocar sua energia, com quem dividir suas ideias, quais batalhas realmente valem a pena. Falar menos não significa fazer menos, significa fazer melhor. Tem coisa que não precisa de tanta conversa, só de uma atitude certa no momento certo. Tem gente que não precisa da sua explicação, só do seu distanciamento. Tem situação que não merece debate, só um olhar de "é sério que você está falando isso?" e seguir a vida. E se eu puder te dar um conselho, é esse: pare de gastar sua energia tentando convencer o mundo de quem você é. Apenas seja, e deixe que o tempo, que Deus, que suas escolhas falem por você. O silêncio não é só uma estratégia para evitar desgastes. Ele é também uma ferramenta poderosa de introspecção. Quando você se recolhe, se escuta mais. E quando se escuta mais, entende melhor o que sente, o que quer
e para onde realmente deseja ir. Muita gente vive falando o tempo todo porque tem medo do que vai encontrar no próprio silêncio. O barulho distrai, ocupa a mente, preenche os vazios. Mas quem aprende a ficar quieto por escolha, descobre algo valioso: a clareza. No silêncio você percebe quais batalhas está lutando à toa, quais preocupações não são suas, quais opiniões não merecem espaço na sua vida. O silêncio coloca você de frente para si mesmo, e isso pode ser desconfortável no começo. Mas é assim que você descobre respostas que ninguém pode te dar. E é nesse lugar de introspecção que Deus fala. Às vezes, a gente espera que Ele grite, que nos dê um sinal grandioso, mas a verdade é que Ele sussurra. E só quem silencia o suficiente consegue ouvir. Você já parou para pensar que talvez o que você precisa agora não seja falar mais, e sim se ouvir mais? Salomão, o homem mais sábio que já existiu, deixou ensinamentos que atravessam séculos e continuam verdadeiros até hoje. Um dos mais poderosos está em Provérbios 17, verso 28, que diz assim: Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar de boca fechada. Esse versículo diz tudo. O silêncio pode ser uma das maiores demonstrações de inteligência e maturidade. Quem fala sem pensar, muitas vezes se complica. Quem reage por impulso, muitas vezes se arrepende. Mas quem aprende a se calar no momento certo, a observar antes de agir, a pensar antes de responder, esse nunca será refém das próprias palavras. A sabedoria não está em falar muito, mas em falar certo. Não está em provar algo para os outros, mas em saber quem você é sem precisar da aprovação de ninguém. E o silêncio é um dos maiores aliados da sabedoria. Se você quer tomar decisões melhores, quer ser mais respeitado e quer construir uma vida com mais equilíbrio, lembre-se do que Salomão disse: se até o tolo parece sábio quando se cala, imagine o que um sábio pode alcançar ao escolher suas palavras com cuidado. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu venço calado, ou eu venço calada. Talvez a porta que esteja fechada para você hoje seja a porta que está na frente de um relacionamento saudável com seus filhos. Infelizmente, a gente acaba se distanciando das pessoas que mais ama por uma série de motivos. Discordância sobre decisões que foram tomadas na vida dos nossos filhos, o distanciamento físico, seja porque você ou eles mudaram de casa, ou até mesmo pelo desgaste da convivência. Porque, infelizmente, a gente acaba discutindo mais com as pessoas que convivem com a gente, com quem está ali 24 horas do nosso lado. E às vezes, essa porta parece que nunca vai se abrir. E quando você olha para dentro de si, ou até para sua mão, percebe que não tem a chave para abrir essa porta. E eu vou te dizer uma coisa: ninguém a tem. Ninguém tem a fórmula exata para restaurar o relacionamento com os filhos. Ninguém tem a dica perfeita para construir uma relação saudável com eles. Mas se eu pudesse te dar um conselho, seria esse: pare de enxergar o seu filho, a sua filha, os seus filhos como uma extensão de você mesmo. Porque se você fizer isso, nunca vai estar satisfeito. Ao longo da vida, você nunca deixou de fazer algumas coisas, de conquistar outras, de viver momentos, de ser aquilo que você queria ser. E talvez, sem perceber, você projete isso nos seus filhos, esperando que eles compensem o tempo que você sente que perdeu. Mas os seus filhos, os nossos filhos, não são só uma extensão nossa. Eles são seres humanos. A mente deles, assim como a sua, está sempre crescendo, sempre mudando. Então, aquilo que não está no seu controle, entregue nas mãos de Deus e tente olhar para o seu filho, para a sua filha, com carinho, com empatia.
Tente enxergar aquilo que você admira neles. Porque muitas vezes a gente fica focado só no que acha que falta, no que considera como erro, e esquece de olhar o que eles têm de bom, o que é único neles. Pode ser a forma como enxergam o mundo, a maneira como enfrentam os desafios, ou até o jeito que, mesmo tentando manter distância, eles ainda encontram formas de te incluir na vida deles. Porque no fundo, você ainda faz parte da vida dos seus filhos. E eles sempre vão fazer parte da sua. Esse amor é imensurável. É tão grande que quando parece distante, dói muito. Mas eu quero que você saiba que essa porta pode se abrir. Não com força, não com violência, mas com a chave certa. A chave do amor, a chave da paciência, da sabedoria que Deus vai te dar. Essa chave também está na sua admiração genuína pelos seus filhos. No momento em que você conseguir enxergá-los como seres humanos independentes, únicos, que têm as suas próprias jornadas, os próprios desafios, você vai perceber que essa porta não está trancada para sempre. Ela só está esperando o momento certo e a atitude certa para se abrir. Talvez você esteja me escutando agora e esteja diante de uma porta que parece fechada para você há muito tempo. Talvez desde que você se entende por gente. É a porta da alegria, a porta do propósito. Muitas pessoas vivem sem enxergar o propósito que têm, sem enxergar o propósito que Deus tem para elas. E por isso vivem sempre com aquela sensação de que não pertencem a lugar nenhum. É como se estivessem dentro de um quarto fechado, sem janelas, escuro. Um quarto que elas nem fazem ideia do que tem dentro, porque esse quarto representa elas mesmas. E elas não se conhecem, não sabem o que tem ali. A única esperança que têm é uma frestinha de luz que entra pela fechadura da porta. Uma porta que elas não conseguem abrir, porque toda vez que tentam, algo vem e as desestabiliza. Isso faz com que a chave que estava em suas mãos caia no chão e elas ficam no escuro, procurando essa chave sem encontrar, sem conseguir abrir a porta para a alegria e o propósito que tanto desejam. Sabe, eu tenho aprendido algo importante aqui na Terra. Não existe alegria eterna. Alegria eterna só teremos na glória, quando estivermos com Deus para sempre. Aqui, a alegria é feita de momentos. Assim como a tristeza, ela vem, mas não permanece para sempre. Por isso, viver buscando uma alegria que nunca acaba é loucura. Ao invés disso, tente viver um dia de cada vez. Busque alegria nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias, nas pequenas conquistas. Essa porta que nos dá acesso à alegria e ao propósito, infelizmente, não é uma porta que se abre de uma vez e permanece aberta. Volta e meia, um vento vai tentar fechá-la e é preciso equilíbrio diário para mantê-la aberta, ou pelo menos aberta na medida do possível. Para algumas pessoas, essa porta não vai ser escancarada, porque enfrentam ansiedade e depressão, que são coisas muito sérias, são doenças sérias. Quem não vive isso muitas vezes acha que é frescura ou mimimi. Mas quem enfrenta sabe que às vezes até levantar da cama para lavar uma louça é difícil. Quem dirá fazer algo maior, como buscar um curso novo, se profissionalizar, conhecer novas pessoas ou trabalhar no próprio crescimento pessoal. Eu sei que muitas pessoas que me escutam aqui, todas as manhãs, estão dentro do seu quarto, esperando que essa reflexão as motive a sair da cama. Porque para elas, o simples ato de levantar é um desafio enorme. Para muitos pode parecer algo simples. Talvez você olhe para outras pessoas e pense, eu queria ser assim, queria ser leve assim, queria enxergar a vida dessa forma, mais despreocupada. Mas existe um peso dentro de você que te impede. Eu quero te dizer que Deus sabe disso. E essa porta vai exigir muito carinho consigo mesmo,
para que você consiga abri-la. Seja carinhoso consigo. Comece a se tratar como você trata os outros. Comece a falar consigo mesmo como você fala com as pessoas. Pare de se culpar por ter pensamentos ruins. Pare de se culpar por ter ansiedade ou depressão. Você não escolheu isso. Não foi uma escolha sua. Mas hoje você tem uma escolha, que é a de lidar com isso da melhor forma possível. Continue ouvindo os vídeos aqui do canal e se enchendo de fé, de motivação, de uma vida com mais saúde mental. Ore, fale com Deus, despeje na presença dele tudo o que tem te afligido, tudo o que tem apertado o seu coração. Mas se você enfrenta problemas sérios com isso, não hesite em buscar ajuda profissional. Existem pessoas que dedicaram suas vidas a estudar a mente humana e elas podem te ajudar. Se você tem condições, procure ajuda psicológica ou psiquiátrica. Se você não tem, busque recursos gratuitos. Ligue para o Centro de Valorização da Vida pelo número 188 ou acesse cvv.org.br. Busque ajuda profissional se você sente que precisa disso. Não tenha vergonha, isso não te torna fraco. Muito pelo contrário, reconhecer a sua fraqueza te torna uma pessoa consciente. E uma pessoa consciente vai muito mais longe do que alguém que vive inconsciente. Essa porta vai se abrir e você vai voltar a ser feliz. Ou será feliz pela primeira vez. Talvez, ao longo da sua vida, muitas pessoas tenham feito de tudo para manter essa porta trancada. Quantas palavras de desprezo, de humilhação, de desencorajamento você já ouviu? Mas nada disso é maior do que o que Deus tem a dizer sobre você. O que Deus tem a dizer é que você é mais que vencedor. Você é um filho amado. Você vai ser feliz. E existe um lugar ao sol para você. Você não é um desconhecido. Não é irrelevante. Deus conhece cada fio de cabelo na sua cabeça. Ele se importa com cada detalhe da sua vida e cada lágrima que escorre dos seus olhos é guardada por Deus com carinho. Ele vai te ajudar a abrir a porta da felicidade e do propósito. E você vai conseguir andar de cabeça erguida, olhando para frente, não mais para trás, não mais para o passado. Acredite nisso, creia nisso, e essa porta irá se abrir. Sabe, muitas pessoas que me escutam aqui têm enfrentado problemas no casamento. A porta que está fechada para essas pessoas é a porta que dá acesso a um relacionamento saudável, a um casamento saudável. Eu falo pouco sobre casamento aqui no Minuto Reflexão. Eu procuro falar mais no Minuto com Deus. Mas eu sinto que é um tema que preciso trazer mais para cá. Assim como família e convivência dentro das nossas casas. Eu tenho tentado trazer isso com mais frequência no canal, porque é muito importante. A verdade é que muitas vezes, ao invés de nos esforçarmos para abrir essa porta que nos impede de ter um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, a gente faz o contrário. A gente usa nossas forças para trancar ainda mais essa porta, para colocar mais empecilhos nela, como se quisesse garantir que ela nunca será aberta. E assim, o casamento acaba virando uma batalha. É como se você estivesse do lado de dentro, empurrando a porta para que ela não abra, enquanto o seu cônjuge está do lado de fora, também empurrando, tentando manter a porta fechada. Nenhum casamento sobrevive em um campo de batalha. Como você pode declarar guerra à pessoa que dorme ao seu lado todos os dias? Eu sei que muitos casais enfrentam problemas sérios. Quebra de confiança, falta de interesse mútuo, seja interesse nas ideias, na personalidade ou até mesmo sexual. Existem ciúmes, falta de compromisso, de empatia, tantas coisas que impedem os casais de serem felizes e de abrir essa porta que leva a uma vida mais plena e a um casamento mais feliz. Deus nos chama para refletir sobre como tratamos a pessoa com quem temos uma aliança. Você já parou para pensar em como Deus te trata? Ele te trata com carinho,
com amor, com cuidado. Deus está sempre te guiando, sempre zelando por você. E sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança contigo. A aliança no seu dedo não é só um metal, não é apenas um objeto. Ela está te lembrando de que existe alguém que te ama e de que existe alguém que você tem que amar. E olha, o amor não é esse sentimento que nasce no nosso coração e dura para sempre como nos filmes. Não é assim. Isso que a gente sente no começo, o que chamam de borboletas no estômago, não é amor, é paixão. E paixão dura o quê? 1 ano, 2, no máximo 3. Pense comigo, assim como você está me escutando agora, provavelmente pelo celular, me diga, você sente o mesmo entusiasmo pelo seu celular hoje como sentia no dia em que comprou ele? Claro que não. No começo era novidade, era incrível, você adorava. Mas aí os dias foram passando e você foi se acostumando. O mesmo acontece nos casamentos. Essa porta que nos impede de ser felizes no casamento, muitas vezes não é aberta porque nos acostumamos com a mediocridade. Fazemos o extraordinário lá fora para outras pessoas, mas dentro de casa entregamos o pior. E é por isso que essa porta continua fechada. Pare de olhar para os lados. Pare de dar a atenção que deveria ser do seu cônjuge para outras pessoas. Pare de criar afetos e desejos por quem não faz parte da sua aliança. Canalize essa energia para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Seja a melhor pessoa que você pode ser dentro de casa. Porque o que você faz dentro de casa vai refletir lá fora. Não adianta ser bem-sucedido no trabalho, ser admirado pelos outros, se dentro de casa você é um ponto de guerra e não um ponto de paz. Seja o porto seguro dessa pessoa com quem você firmou um compromisso. Entenda a responsabilidade que você tem na vida dela e saiba que, ao se dedicar ao seu casamento, ao se comprometer com amor, respeito e cuidado, esse amor vai voltar para você. Ele vai crescer, vai se tornar algo muito maior do que vocês dois. Se vocês ainda estão juntos, e é claro, se não houve algo grave como uma agressão, saiba que existe um propósito de Deus na união de vocês. Então, honre a aliança que você tem com seu esposo ou com sua esposa. Se entregue de corpo e alma para essa relação. Esteja presente nos momentos de carinho, não só nas discussões, porque infelizmente temos a mania de estar atentos apenas para rebater um argumento, para responder um comentário sarcástico. Mas na hora de amar, de cuidar, nossa mente está distante. Às vezes, até pensando em outras pessoas. Isso é maligno, isso vai adoecer o seu coração, destruir o seu casamento. Abra a porta da felicidade no seu casamento. Faça isso com respeito, com compromisso e com o amor que você tem pela pessoa com quem escolheu dividir a vida. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou abrir portas. E até o nosso próximo vídeo. Você já se sentiu completamente perdido, com aquela sensação de estar num cruzamento da vida, sem saber qual caminho tomar? Já passou por momentos em que o futuro parecia tão incerto que você simplesmente não sabia o que fazer? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E mais importante, você está no lugar certo. Porque a mensagem que Deus tem para você hoje é exatamente sobre isso. Sobre estar perdido e encontrar a direção. Estar com medo e encontrar confiança. Em Deus,
você pode encontrar o maior tesouro que existe. Uma esperança que nunca vai te decepcionar. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Salmos 25. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Esse aqui é um salmo escrito por Davi, um homem que conhecia muito bem o que era estar em situações impossíveis. Ele foi perseguido, traído, ameaçado de morte e viveu anos fugindo. Mas foi exatamente nesses momentos de desespero que ele aprendeu a elevar a sua alma a Deus. Olha só o que ele escreveu aqui nesse salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Quem em ti põe a sua esperança, jamais será envergonhado. Mas serão humilhados os que sem razão traem os outros. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, faça isso agora, se deixar para o final você esquece, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Irmãos, Davi começa o Salmo 25 dizendo o seguinte: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele não disse, elevo as minhas mãos, elevo minha voz, ou elevo as minhas orações. Ele disse, elevo a minha alma. E isso aqui é muito profundo. Sabe, elevar a alma significa entregar a Deus não apenas suas palavras, mas o mais profundo do seu ser, suas emoções, suas angústias, seus medos, seus sonhos, suas expectativas frustradas. É entregar tudo aquilo que você mostra para as pessoas e o que você esconde de todo mundo. Deus não quer apenas as suas orações bonitas, Ele quer sua alma. Ele quer o verdadeiro você, com todas as suas falhas, suas imperfeições, seus medos, suas dúvidas. Ele quer você por completo. Muitas vezes nós tentamos nos apresentar a Deus como se nós estivéssemos bem, como se a gente tivesse tudo sob controle. Mas Deus já sabe a verdade. Ele só está esperando que você seja honesto com Ele. Lembra quando Jesus estava no jardim do Getsêmani? Estava ali nos últimos momentos antes de enfrentar a cruz? Ele falou com Deus assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus não escondeu sua angústia, ele elevou sua alma ao Pai, com toda a verdade, com todo o peso que ele estava sentindo naquele momento. E é isso que Deus quer de você hoje. Não fingimento ou aparências, Ele quer a sua alma. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: minha esperança está em Deus. Escreva isso com convicção. Minha esperança está em Deus. Davi continua dizendo no Salmo 25, em ti confio, ó meu Deus. Confiar em Deus não significa ter todas as respostas. Não significa que você sabe como que as coisas vão terminar, ou que você não tenha medo. Confiar em Deus significa que, mesmo sem ter todas as respostas, sem saber como tudo vai acabar, e mesmo com medo, você escolhe apoiar
todo o peso da sua vida nele. Você pode sim ter dúvidas, mas você escolhe avançar apesar das dúvidas. Quando você confia em Deus, você não está colocando sua fé em algo incerto. Você está colocando sua fé no único que é absolutamente confiável. Deus nunca falhou, irmãos. Ele é fiel, ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. A seguir vem uma oração muito honesta de Davi. Não permitas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Davi está sendo completamente vulnerável aqui. Ele está dizendo assim: Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo de passar vergonha, tenho medo de falhar, medo de que os meus inimigos me destruam. Você já orou assim diante de Deus? Ou você acha que precisa ser forte o tempo todo, até mesmo nas suas orações? Presta atenção. Deus não se assusta com a sua vulnerabilidade. O Salmo 34, no verso 18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salva os de espírito abatido. Deus está perto de quem está sofrendo. Ele não se afasta dos fracos, ele se aproxima. Jesus uma vez disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, se você está cansado, sobrecarregado, se você tem medo de ser humilhado ou medo de falhar, saiba que você está exatamente no lugar onde Deus quer te encontrar. Ele não está esperando que você fique forte para então se aproximar dele. Ele está esperando que você se aproxime dele, mesmo fraco, para que ele seja a sua força. O versículo 3, para mim, é o coração dessa mensagem. Está escrito assim: quem em ti põe a sua esperança jamais será envergonhado. Essa é uma promessa absoluta. Não diz assim, talvez ou provavelmente. Diz, jamais será envergonhado. Sua esperança em Deus nunca vai ser uma decepção. O mundo oferece muitas esperanças. Tem pessoas que depositam sua esperança no dinheiro, outros apostam tudo nos relacionamentos, na sua vida profissional, mas todas essas esperanças em algum momento podem te desapontar. O seu dinheiro pode acabar, os relacionamentos podem terminar, a sua carreira profissional pode fracassar, mas a esperança em Deus nunca falha. E o apóstolo Paulo ecoa essa verdade em Romanos 5, no versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A esperança em Deus não decepciona, porque Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, não importa o que você está enfrentando hoje, não importa o quão impossível sua situação pareça, se você colocar sua esperança em Deus, você jamais será envergonhado. E todas essas promessas, essa esperança, essa direção que Davi pediu a Deus, tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Porque quando Davi pediu, guia-me com a tua verdade, ele estava profeticamente apontando para aquele que viria séculos depois e diria o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Jesus não só oferece vida, ele é a própria vida. Então, meu querido, minha querida, a sua esperança não está
em um princípio, em uma filosofia ou em uma religião. Sua esperança está em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele carregou seus pecados, morreu a sua morte e ressuscitou para te dar uma nova vida. Quando você coloca sua esperança em Jesus, você está colocando sua esperança naquele que já venceu. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, diz que essa esperança em Cristo é uma âncora para a alma, firme e segura. Uma âncora não impede a tempestade, mas impede que você seja arrastado pela tempestade. Jesus é a sua âncora. Não importa quão fortes sejam os ventos ou quão altas sejam as ondas. Se você está ancorado em Cristo, você não vai ser arrastado. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja honesto com Deus. Eleve a sua alma a Ele. Deus te conhece. Ele já sabe de tudo o que aconteceu na sua vida. Ele está esperando que você pare de fingir e comece a confiar. Talvez você esteja carregando fardos que não foram feitos para você carregar, sabia? Troque o seu fardo pesado pelo fardo leve e suave de Jesus. Decida hoje mesmo colocar sua esperança no Deus que nunca muda, nunca falha e que nunca te decepciona. Se a sua âncora está em Cristo, você pode enfrentar qualquer tempestade, atravessar qualquer vale, passar pelos desertos, suportar qualquer provação, porque sua esperança não está nas circunstâncias, mas está naquele que controla todas as circunstâncias. Jeremias capítulo 17 diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto à água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não teme quando vem o calor, porque as suas folhas continuam verdes. Não se preocupa no ano de seca, nem deixa de dar fruto. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: minha esperança está em Deus. Se você quer interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui agora, porque nós vamos orar por ela. E junto com o seu pedido de oração, não deixe de escrever essa declaração de fé: minha esperança está em Deus. Vamos orar nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Pai amado, Pai querido, hoje nós chegamos à Tua presença com as nossas almas. Não com as máscaras, não com fingimentos, mas com a verdade de quem nós somos e onde nós estamos. Senhor, alguns de nós estão aqui hoje completamente perdidos. Não sabemos qual caminho seguir. As decisões que precisamos tomar parecem pesadas demais. O futuro parece nebuloso demais. E nós te pedimos, mostra-nos os teus caminhos. Ensina-nos as tuas veredas. Guia-nos, ó Pai, com a tua verdade. Ó Deus, algumas pessoas estão carregando medos que as paralisam. Medo de falhar, medo de ser humilhada, medo de que os nossos inimigos triunfem sobre nós. Mas hoje nós depositamos todos esses medos aos teus pés, porque a tua palavra promete que aquele que põe a sua esperança no Senhor jamais será envergonhado. E nós escolhemos crer nisso hoje. Senhor, nos perdoe pelas vezes em que colocamos as nossas esperanças nas coisas erradas, nas pessoas erradas, nos lugares errados. Perdoa-nos por olharmos para tudo, menos para Ti. Hoje, nós redirecionamos a nossa esperança.
Declaramos que a nossa esperança está em Ti. Não está no nosso emprego, no nosso dinheiro, na nossa saúde e nem nos relacionamentos. Embora reconheçamos que essas coisas sejam boas, a nossa esperança fundamental, a nossa âncora está em Ti. Pai, eu quero orar especialmente por aqueles que estão passando por tempestades nesse momento. Tempestades financeiras, tempestades de saúde, tempestades nos seus relacionamentos, tempestades emocionais. Eu sei que o Senhor não nos prometeu uma vida sem tribulações, mas o Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo. Então nós queremos te pedir agora, seja a nossa âncora, nos segura de maneira firme, não permita que sejamos arrastados. Senhor, eu oro por aqueles que perderam a esperança, por todas as pessoas que estão cansadas de lutar, cansadas de tentar e de acreditar. Renova nessas pessoas hoje a esperança, Pai. Lembra a elas de que Tu és fiel, que não há situação impossível para Ti, que o Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer. Eu oro por aqueles que estão enfrentando oposição, aqueles que têm inimigos querendo vê-los cair. Senhor, levanta-te a favor dessa pessoa, luta as batalhas dela e transforma ela, ó Deus, de vítima em vitoriosa. Eu oro por aqueles que precisam de uma direção clara. Tem decisões importantes a serem tomadas, caminhos a serem escolhidos. E o Senhor prometeu na Tua palavra que nos guiaria. Então, meu Deus, cumpra a Tua promessa. Fala conosco de forma clara. Abre as portas que devem ser abertas e fecha as portas que devem ser fechadas. Nos dê sabedoria e discernimento. Coloca a Tua paz dentro do nosso coração, diante das decisões que tivermos que tomar. E acima de tudo, meu Deus, eu oro para que Jesus seja cada vez mais real na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Que ele não seja apenas um conceito teológico, mas que seja o Deus vivo que caminha conosco, que fala conosco, que nos guia, que nos cura e que nos transforma. Que nós possamos dizer como Davi disse: a minha esperança está em Ti o tempo todo. Não apenas nos momentos de culto, mas principalmente nos momentos de crise. Não apenas quando sentimos a Tua presença, mas também quando não a sentimos. O tempo todo. Ó Deus, que nós não sejamos pessoas cuja esperança esteja nas circunstâncias, mas que nós possamos aprender a esperar no Senhor. E que ao final dessa vida, quando nós olharmos para trás, nós possamos dizer com convicção: minha esperança em Deus nunca me envergonhou. Ele foi fiel, Ele me guiou, Ele me sustentou. E agora eu estou aqui, não pelos meus méritos, mas por causa da fidelidade do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se eu te dissesse que o mal que te consome hoje, a dor, a doença, o desânimo, pode ser apagado da sua vida em poucas semanas para sempre? Na Bíblia tem um relato impressionante. Naamã era um comandante poderoso, mas ele sofria de lepra, que era uma doença incurável naquela época. Algo considerado sem volta. Mesmo com poder, prestígio e todos os recursos possíveis, nenhum médico pôde curar Naamã. Mas quando ele se humilhou e obedeceu a ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele experimentou o milagre. A sua pele foi completamente restaurada. Esse milagre transformou não apenas o corpo de Naamã, mas a sua fé e o seu destino. Quando nós acreditamos, obedecemos
e entregamos a nossa fraqueza, é aí que Deus realiza o impossível. Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa é reconhecer que você não dá conta sozinho. Admitir sua fragilidade. Dizer assim: eu acredito, Deus pode me restaurar. E persistir. A cura verdadeira exige fé e constância. Eu te convido a buscar esse caminho, porque você não merece viver preso à dor. Deus quer que você experimente uma vida plena. Você precisa buscar esse caminho, porque a saúde não é luxo, é alicerce para os seus sonhos, para a sua família, para o seu propósito. Você precisa buscar esse caminho porque quando você é curado de dentro para fora, sua mente, seu corpo, seu espírito começam a operar em concordância e a sua vida muda de patamar. Se você alcançar esse ensinamento, você terá sua vitalidade restaurada, um corpo forte, uma mente clara, emoções equilibradas. Você terá sua confiança renovada e você passará a viver com expectativa e não com medo ou com passividade. Você terá o propósito de vida ativado, com saúde, com paz. Você retoma seus sonhos e a sua missão. E para que você possa se aprofundar nesses ensinamentos, eu criei, juntamente com a minha equipe, o método Vida Abundante, que é um caminho completo de cura e de restauração mental, emocional e física, além de fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse método vai muito além de promessas vazias. Ele trabalha a raiz da dor. Ele fortalece a mente e desbloqueia a sua verdadeira identidade. Restaura a sua vida espiritual, cura as feridas emocionais antigas, para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a viver a liberdade que Cristo prometeu. Transforma sua relação consigo mesmo, desenvolvendo em você a autoestima, o propósito e a consciência do seu valor em Deus, porque você tem valor em Cristo. Ele reconstrói seus relacionamentos, trazendo sabedoria para amar, perdoar, comunicar e criar vínculos saudáveis. Destrava a sua vida financeira, ensinando princípios e práticas que geram estabilidade e crescimento de forma equilibrada. Organiza sua mente, reduz sua ansiedade, aumenta o seu foco e rompe padrões de procrastinação. Alinha escolhas e comportamentos para que você viva com disciplina, com maturidade e coerência. Desperta uma vida de propósito, direcionando você para um caminho de crescimento contínuo, marcado pelos frutos do Espírito Santo e por uma vida plena em Cristo. Conduz você a uma nova história, não apenas melhor, mas verdadeiramente transformada, de dentro para fora. Em breve, o método Vida Abundante vai ser lançado. E nós vamos ter uma oferta especial de lançamento, que vai ser revelada em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, presta atenção. Se você está cansado de viver limitado, com dor, com desânimo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre para esse grupo exclusivo de WhatsApp e se prepare para viver uma nova vida. Uma vida mais forte, mais saudável e mais plena. Deus quer te restaurar e você pode ser a próxima pessoa que vai testemunhar como Deus te abençoou com uma vida abundante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 5 hábitos que você deve evitar. Tenha uma vida diferente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando você vai ouvir isso,
mas seja bem-vindo ao Minuto Reflexão. Talvez você esteja pensando que este é mais um vídeo daqueles que você vê enquanto navega no YouTube, nessa internet cheia de estímulos rápidos. Aquele vídeo que você assiste, dá uma olhadinha, lembra de 2 outras coisas, comenta com algum amigo, mas depois fecha o vídeo e nunca mais lembra das ações que muitas vezes são relevantes, mas você não aplica na sua vida. Neste vídeo, ao contrário de todos os outros que você assiste buscando soluções rápidas, eu vou mostrar para você 5 hábitos que você não pode cultivar se quiser ter uma vida equilibrada, produtiva e motivada. Eu me chamo Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto Reflexão. Todos esses itens estão cada vez mais raros na sociedade hoje em dia, e você sabe do que eu estou falando. Você conhece diversas pessoas que vivem sem esses hábitos positivos. Diferente do que você faz com outros vídeos, eu preciso que você assista a esse vídeo com atenção. Feche as outras abas do navegador ou a tela do seu telefone e reflita no que estamos conversando aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like. Rapidinho, não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso canal. O primeiro hábito que você deve evitar é se relacionar com pessoas tóxicas. Sei que muitas vezes você acha que não tem problema, que aquela pessoa próxima a você, que eventualmente te machuca ou fala pelas suas costas, não é tão ruim assim. Mas na verdade, essa pessoa cria um ambiente estressante na sua vida. Ela é como uma infecção que drena sua energia e saúde emocional. Imagine que você tem um prego enferrujado cravado no seu pé. É muito melhor sentir a dor momentânea de retirá-lo do que ficar com ele cravado, gerando problemas ao longo do tempo. Afaste-se de pessoas tóxicas para proteger sua saúde mental e emocional. O segundo hábito que você deve evitar é o sedentarismo. Ser sedentário comunica ao seu corpo e à sua mente que você não se cuida. A sua autoavaliação e autoestima são impactadas negativamente. William James, um dos pais da psicologia americana, mostrou que nosso corpo informa o nosso cérebro sobre nosso estado. Um corpo sedentário é ineficaz e seu cérebro acaba gerando uma baixa percepção de autoeficácia. Além disso, adotar um estilo de vida mais ativo não significa necessariamente inscrever-se em uma academia cara ou dedicar horas do seu dia a exercícios intensos. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Comece com caminhadas diárias, use as escadas em vez do elevador ou pratique alongamentos pela manhã. Encontre uma atividade que você goste, seja dança, ciclismo, natação ou até mesmo jardinagem. A chave é manter-se em movimento e fazer com que seu corpo sinta-se vivo e energizado. Lembre-se de que cada pequeno esforço conta e aos poucos você perceberá uma melhoria significativa no seu bem-estar físico e mental. O terceiro hábito que você deve evitar é reclamar excessivamente. A reclamação, por mais que pareça uma forma de desabafo, na verdade reforça padrões negativos no nosso cérebro. Quando você reclama demais, está treinando sua mente a perceber mais os problemas do que as soluções. Isso não significa ignorar os desafios ou fingir que está tudo bem, mas aprender a adotar uma postura mais equilibrada. Experimente substituir a reclamação pela gratidão. Ao invés de focar no que está dando errado, reconheça as pequenas coisas boas que acontecem diariamente. A gratidão não apenas muda a forma como você vê o mundo, mas também altera a química do seu cérebro, ajudando a reduzir o estresse e aumentar a felicidade. Lembre-se de que reclamar pode ser um hábito tão automático que nem percebemos. Por isso, comece identificando quando você reclama.
faça uma pausa e escolha olhar para a situação de outra perspectiva. O quarto hábito que você deve deixar para trás é buscar apenas prazeres rápidos. Pare de procurar desesperadamente por gratificações instantâneas em comida, videogames, pornografia e redes sociais. Esses prazeres rápidos podem parecer satisfatórios no momento, mas a longo prazo eles não contribuem para um bem-estar duradouro. Esses prazeres imediatos criam um ciclo de gratificação que pode se tornar viciante e eventualmente prejudicar sua capacidade de encontrar satisfação em atividades mais significativas e duradouras. Quando nos prendemos a esses prazeres efêmeros, é como se estivéssemos vivendo uma vida superficial, incapaz de enxergar o que realmente importa. O que muitas vezes não percebemos é que esses momentos de prazer imediato são apenas distrações que mascaram a necessidade de algo mais profundo. Por exemplo, quando recorremos à comida ou ao celular para evitar encarar nossas emoções, estamos adiando o enfrentamento de questões que podem ser resolvidas com reflexão e intenção. Deus nos ensina que uma vida plena não é construída em prazeres momentâneos, mas em decisões que têm um impacto eterno. Escolher uma alegria que dura exige coragem e comprometimento, mas os resultados são infinitamente mais gratificantes. Deus nos chama para viver uma vida de propósito, onde a satisfação não depende de prazeres fugazes, mas de um relacionamento profundo com Ele e com as pessoas ao nosso redor. Quando buscamos construir algo sólido, como amizades verdadeiras, um trabalho que impacta vidas ou mesmo a paz interior, encontramos uma realização que nenhum prazer rápido pode oferecer. Substituir os prazeres momentâneos por ações que tragam crescimento pessoal e espiritual pode parecer desafiador no início, mas é um caminho que transforma nossa vida e nos aproxima de quem realmente somos. O quinto hábito a evitar é se esquivar de situações que geram estresse e desconforto. O estresse, em níveis moderados, é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento. Enfrentar desafios, falar em público, assumir responsabilidades são formas de fortalecer seu repertório comportamental e emocional. Certa vez, enquanto assistia a um documentário, ouvi o relato de uma garota que enfrentava problemas com a ansiedade. Quando criança, ela tinha medo de trovões e relâmpagos, e esse medo se manifestava em momentos de grandes tempestades. Infelizmente, ela morava em um local onde havia chuvas intensas com frequência, e por isso sua mãe decidiu fazer algo para ajudá-la. A mãe dela a presenteou com um livro, cujo nome eu não me lembro muito bem, mas era algo do tipo: Tudo o que você precisa saber sobre raios e trovões. A mãe dela a aconselhou da seguinte maneira: Nós só tememos aquilo que não conhecemos. Por isso, quanto mais você souber sobre o que te amedronta, menos medo você terá. A ansiedade pode ser um gigante que enfrentamos todos os dias, mas Deus está conosco nessa batalha. Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento e nos fortalece quando estamos mais vulneráveis. Não importa a origem da sua ansiedade. Deus conhece o seu coração e está disposto a ajudá-lo a enfrentá-la. Quando você entrega suas preocupações a Ele, recebe uma força que vai além das suas capacidades. A luta contra a ansiedade não precisa ser travada sozinha. Com Deus ao seu lado, você pode encontrar alívio e esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Tudo que conhecemos hoje sobre nós mesmos e sobre os outros, nenhuma dessas coisas são fixas. Sua mentalidade de hoje é completamente diferente da mentalidade que você tinha antes. Seu linguajar de agora não é o mesmo do ontem e nem mesmo seu corpo é o mesmo, pois um dia
Você já foi um recém-nascido, mas agora é um adulto, com plena consciência de sua própria existência. O vazio existencial geralmente acontece quando buscamos por estados fixos em nossa vida, sem nos darmos conta de que isso é até antinatural, pois eu e você estamos mudando o tempo inteiro. Isso pode soar desesperador para alguns, pois eles pensam: tudo o que é bom acaba, pois nada é para sempre. Porém, seguindo a mesma lógica, tudo o que é ruim e nos causa dor no presente momento, um dia deixará de nos machucar e se tornará apenas uma memória. Quando estamos sentindo algum tipo de dor, por exemplo, quando fraturamos e quebramos alguma parte do nosso corpo, ouvir a frase "você não é o único que já sentiu essa dor antes" não adianta muito, pois isso não faz com que a dor pare ou com que ela doa menos. Porém, é reconfortante alguém que já passou por esse mesmo tipo de dor nos dizer: eu sei que está doendo agora, mas isso vai passar. Veja só, eu já passei por isso e sobrevivi. Dito isso, entenda, você não está sozinho e não precisa achar que luta sozinho na batalha contra a ansiedade. Nós vamos conseguir vencer, pois outros ao nosso redor que passam pela mesma luta têm conseguido e têm avançado. Podemos nos inspirar nessas pessoas e avançar, até que um dia, quem sabe, serviremos de exemplo para outros guerreiros na batalha contra a ansiedade. Você sabia que existe um tipo de conteúdo pensado e estruturado exatamente para deixar quem o assiste com raiva? Sabe quando você está vendo um vídeo de receita e percebe que quem está cozinhando está exagerando nos gestos, jogando ingredientes de forma violenta, derrubando coisas de forma proposital, fazendo uma bagunça desnecessária? E mesmo achando aquilo irritante, você não consegue parar de assistir? Parece que seu cérebro foi fisgado. Isso não acontece por acaso. O motivo disso é que o cortisol, ou seja, o hormônio do estresse, pode ser tão viciante quanto a dopamina, que é o hormônio do prazer e da recompensa. O que acontece é o seguinte: quando consumimos um conteúdo prazeroso, como uma cena engraçada ou um vídeo motivacional, a dopamina é liberada, nos dando aquela sensação boa de satisfação. Mas quando vemos algo que nos irrita ou nos revolta, como uma discussão acalorada, uma atitude absurda ou até mesmo uma notícia alarmante, o cortisol entra em ação. E por incrível que pareça, esse estresse também pode ser viciante. O que isso significa? Que assim como buscamos vídeos que nos fazem rir ou nos inspiram, também podemos acabar viciados em conteúdos que nos deixam irritados, indignados ou ansiosos. É por isso que você pode passar horas assistindo a vídeos que te frustram, lendo comentários que te irritam ou acompanhando discussões que não vão te levar a lugar algum. Seu cérebro aprendeu a buscar esse estímulo, mesmo que ele te faça mal. E qual é o problema disso? O problema é que, ao invés de alimentar nossa mente com o que nos fortalece, nos edifica e nos traz paz, estamos nos sobrecarregando com sentimentos negativos. Estamos nos envenenando aos poucos, acreditando que estamos apenas nos informando ou passando o tempo. Por isso, eu quero te convidar a refletir. Que tipo de conteúdo você tem consumido? O que você tem alimentado na sua mente? O que você tem permitido que entre no seu coração? Talvez o que você precise hoje não seja mais informação, mais polêmica ou mais entretenimento, mas sim mais silêncio, mais conexão com Deus, mais momentos de paz. Tudo o que entra na sua mente gera um impacto na sua vida. Então, escolha com sabedoria aquilo que você permite consumir.
E se sentir que precisa dar um tempo, se afastar um pouco, respirar longe das telas, não tenha medo de fazer isso. Sua saúde mental e espiritual valem muito mais do que qualquer rolagem de feed. Antes da gente continuar, eu tenho um recado muito rápido. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu joinha nesse vídeo. Deixou o seu like aqui? Muito obrigado. Isso faz toda a diferença para nós. Em Provérbios 14, verso 29, está escrito: quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente mostra que é tolo. Paciência é um dos principais atributos que alguém que quer ter a mente em paz precisa cultivar. E eu falo cultivar, pois acredito que a paciência não é uma característica fixa, como se fosse um traço físico que você nasce com ele e pronto, ele está lá para sempre. Não é como ter olhos claros ou um cabelo muito fino ou sardas. Paciência não é algo que ou você tem ou nunca terá. Na verdade, é uma habilidade que precisa ser trabalhada, desenvolvida, fortalecida. Assim como quando a gente aprende a ler, escrever ou falar um novo idioma. E aprender uma nova habilidade exige prática. Você não vai acordar um dia e do nada ser a pessoa mais paciente do mundo. Isso seria o mesmo que esperar que alguém acordasse fluente em uma nova língua sem nunca ter estudado. Mas se a paciência é algo que pode ser desenvolvido, o que tem moldado a sua paciência? Quais são os ambientes que você frequenta, as conversas que você alimenta e os conteúdos que você consome? Será que tudo isso está te ajudando a se tornar uma pessoa mais paciente ou só tem te deixado cada vez mais impaciente? A verdade é que existem inúmeras coisas que nos desafiam a aprender a paciência. Um trânsito congestionado quando estamos atrasados, uma fila que não anda, uma situação que foge do nosso controle. Mas existem ainda mais coisas que tentam nos empurrar para a impaciência. A cultura do imediatismo, a enxurrada de informações rápidas e descartáveis, a ansiedade que nos faz querer resolver tudo agora. E por causa disso, a paciência está se tornando cada vez mais rara. Não porque as pessoas nasceram menos pacientes do que antes, mas porque a cada dia o mundo as treina a ser menos pacientes. Mas e você? Você tem se permitido aprender a paciência ou tem buscado só aquilo que te tira do sério? Você tem se alimentado de conteúdos, conselhos e conversas que fortalecem sua calma? Ou tem sido levado por um ciclo vicioso de irritação, impaciência e frustração? Talvez sua paciência esteja sendo testada todos os dias dentro da sua própria casa, mas você se engana ao pensar que isso é apenas sobre você. Muitas vezes, palavras duras e atitudes amargas são reflexos das frustrações, insatisfações e dificuldades que a outra pessoa carrega. O primeiro passo para desenvolver a paciência é parar de levar certas coisas para o lado pessoal. Quando você entende que certas reações não têm nada a ver com você, mas sim com as batalhas internas que o outro está enfrentando, você se liberta. É como se você tirasse um peso enorme das suas costas, deixando de carregar o que nunca foi seu. Isso não significa ser indiferente ou aceitar tudo calado, mas sim entender que nem tudo precisa ser absorvido. Às vezes, o seu cônjuge, seu filho ou até mesmo seus pais podem estar passando por momentos difíceis que não conseguem expressar de forma saudável e acabam descontando em você. Nessas horas, exercitar a paciência é fundamental. Paciência não é sinônimo de fraqueza, mas de força e sabedoria. É a capacidade de enxergar além do momento presente
e compreender que cada um tem suas próprias batalhas. O segundo passo para cultivar a paciência é aprender a lidar com a espera sem ansiedade. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mudanças instantâneas e soluções rápidas para os nossos problemas. Mas a vida não funciona assim. Existe um tempo para cada coisa e tentar apressar processos só gera frustração. Pense em uma semente que foi plantada. Você pode regá-la todos os dias, cuidar da terra, garantir que ela receba luz suficiente, mas nada que você fizer fará com que ela cresça de um dia para o outro. O crescimento acontece no ritmo certo, no tempo certo. E da mesma forma, muitas situações da sua vida exigem paciência para florescerem. Quando você se desespera no meio do processo, o que deveria ser um período de aprendizado se torna um fardo. Você perde energia, se desgasta e, pior, às vezes até desiste antes de ver os resultados. Mas quando você entende que esperar faz parte do crescimento, sua paciência aumenta. Então, na próxima vez que você se sentir impaciente esperando por algo, seja uma resposta, uma oportunidade ou até mesmo uma mudança no comportamento de alguém, respire fundo e se pergunte: será que eu realmente preciso que isso aconteça agora? Ou será que eu estou apenas querendo controlar algo que não está no meu poder? Confie nos processos. Aprenda a valorizar cada etapa da caminhada. Como diz Provérbios 16, verso 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Cultivar paciência é uma conquista maior do que qualquer vitória imediata. O terceiro e último passo para cultivar a paciência é mudar a sua perspectiva sobre os desafios. Muitas vezes enxergamos os períodos de espera e provação como um castigo, como se estivéssemos sendo punidos por algo. Mas já parou para pensar que esses momentos podem ser oportunidades para crescimento? A paciência não é apenas sobre suportar o tempo de espera, mas sobre o que você faz enquanto espera. Pense nos momentos mais difíceis que você já enfrentou na vida. Talvez tenha sido numa fase de luta que você descobriu forças que nunca imaginou ter. Talvez tenha sido num período de incerteza que você aprendeu a confiar mais em Deus. Cada desafio carrega uma lição. E quando você muda sua perspectiva e decide crescer ao invés de apenas reclamar, a paciência se torna um exercício diário de fé e maturidade. Ao invés de se perguntar por que isso está demorando tanto, tente se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Ou quem eu estou me tornando enquanto espero? A espera pode ser um presente disfarçado. A demora pode estar te preparando para algo maior do que você imagina. Às vezes, Deus está te fortalecendo, te ensinando a confiar nele e a enxergar a vida por um ângulo diferente. A paciência nos ensina a valorizar o processo. Afinal, tudo que vem fácil, vai fácil. Os maiores aprendizados, os relacionamentos mais sólidos, as conquistas mais significativas da nossa vida são aquelas que foram construídas com tempo e dedicação. Então, ao invés de se desesperar por algo que ainda não aconteceu, comece a enxergar o que Deus já está fazendo dentro de você durante esse tempo. E uma última coisa, paciência não significa inércia. Não é sobre cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu, mas sim sobre continuar avançando, mesmo sem ver o resultado imediato. Se você plantar uma semente hoje, ela não vai se tornar uma árvore amanhã. Mas isso não significa que ela não está crescendo. Da mesma forma, o seu esforço diário está construindo um futuro que você ainda não consegue ver.
Se você ouviu até aqui e está disposto a cultivar mais paciência na sua vida, escreva nos comentários: eu terei paciência. Que essa seja a sua decisão para hoje e para todos os dias. E que Deus te fortaleça nessa jornada. Até o nosso próximo vídeo.